Gratidão pela oportunidade. Vamos fazer hoje Bhagavad Gita, capítulo 18, o verso 5 e o 6. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Verso 5. Os atos de sacrifício, caridade e penitência não devem ser abandonados, mas sim executados. Na verdade, sacrifício, caridade e penitência purificam até as grandes almas. Verso 6. Todas essas atividades devem ser executadas sem apego, nem expectativa alguma de resultado. Elas devem ser executadas por uma simples questão de dever. Ó filho de Prita, esta é minha opinião final. Verso 5. Os atos de sacrifício, caridade e penitência não devem ser abandonados, mas sim executados. Na verdade, sacrifício, caridade e penitência purificam até as grandes almas. Verso 6. Todas essas atividades devem ser executadas sem apego, nem expectativa alguma de resultado. Elas devem ser executadas por uma simples questão de dever. Ó filho de Prita, esta é a minha opinião. Gratidão pela oportunidade. Eu vou fazer uma pequena dissertação desses dois versos. Primeiro, eu queria agradecer a Márcia pela excelente condução e a Kátia por nos jogar essas gotas desses maravilhosos versos do Bhagavad Gita. E agora, então, eu vou fazer a dissertação. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna. Então, nesses dois versos, vocês repararam que Krishna está nesse capítulo, por enquanto, que esse capítulo é muito longo, tem muitos versos, acho que tem mais de 70 versos. Ele repete, né? Estava falando do sacrifício, austeridade, penitência. Na verdade, essas três palavras, elas se unem mais ou menos na mesma compreensão, né? Que finalmente, na nossa linguagem simples, aqui a gente pode dizer que sacrifício, penitência, austeridades é simplesmente sair da nossa zona de conforto, né? Fazer um esforço além do que a gente gosta de, que nos mantém na comodidade, no conforto. Então, Krishna está dizendo que as austeridades, sacrifícios, você tem três tipos, né? Todas essas atividades, elas têm sempre três níveis: Kanishta, Madhyama e Uttama. O nível Kanishta você faz por algum interesse pessoal, ou obter um bom trabalho, ou passar no vestibular na faculdade, ou, sei lá, se apaixonou por alguém, você faz sacrifícios, austeridades para poder encontrar essa pessoa, ficar com ela. E assim vai, né? Muitas austeridades, sacrifícios e penitências com objetivos materiais egocêntricos, né? O nível Madhyama seria já uma pessoa que entendeu que a meta da vida humana não é simplesmente comer, dormir, trabalhar, ter prazer, mas a vida humana tem muito mais do que isso, né? Então, ela se dedica a fazer essas austeridades no objetivo da autorrealização, da purificação pessoal, porque ela entende que, assim, vamos considerar dois tipos de pessoas, tá? Os que consideram que o ser supremo, a verdade absoluta é impessoal, então elas querem obter, despertar para a luz, né, para a sabedoria
é válido, é autorrealização, e tem aquelas que querem se conectar com a pessoa suprema como uma pessoa, e despertar essa relação de amor que está adormecida em estado latente no ser, né, que é a nossa constituição original, despertar essa relação de amor eterno e automaticamente esse ser ele se libera do samsara, é assim, vai junto, né, no pacote. E tem o terceiro, como ele diz assim, mesmo as grandes almas não devem abandonar essas austeridades e sacrifícios. O terceiro nível, que seria o Tama, são aqueles seres que já alcançaram a autorrealização para eles mesmos, já despertaram, saíram da ilusão, da ignorância, se libertaram dos medos, dos egoísmos, das avarezas. Elas têm o coração totalmente aberto e elas fazem essas austeridades para o bem da humanidade, né? São os grandes mestres, os santos, os grandes yogis realizados, que eles fazem esses sacrifícios, austeridades, penitências né, em prol da humanidade. Eu tive a oportunidade de encontrar um ser que é muito famoso, um grande mestre, mas é uma mulher, ela chama Ama, Ma Amritananda Mayi, ela é do sul da Índia. Eu encontrei ela porque eu morei nos Estados Unidos, né, eu sou meio nômade. Aí, quando ela estava começando a viajar no Ocidente, e hoje em dia, assim, ela fica a noite toda recebendo as pessoas e dando um hug, né, um abraço. E quando você recebe um abraço dessa mãe, né, a mãe universal, que ela tem zero mal, zero egoísmo, você parece que, às vezes você tem catarse emocional, às vezes você tem, assim, uma felicidade imensa. E o sacrifício dela é totalmente em prol da humanidade, né? Aquela alma totalmente iluminada, autorrealizada, desperta. E hoje em dia, já se passaram muitos anos, né? Ela é muito conhecida. Hoje em dia, você tem que pegar o ticket para esperar na fila, se demora horas e horas, é a noite toda. E durante que você espera, né, esse tempo de espera, os devotos dela, eles cantam canções devocionais, bhajans, né? É muito lindo. Então, eu pude encontrar essa grande personalidade, né, Amaji. E também encontrei grandes mestres Vaishnavas da linha que a gente pratica, né? Conheci na Índia, no Ocidente também. São seres que já compreenderam, né? O coração deles está cheio. Eles poderiam só ficar nos lugares sagrados na Índia, só meditando, lendo e gozando daquele êxtase pessoal, né? Daquela felicidade, mas não, por compaixão da humanidade que sofre, né? De cada alminha condicionada, que eles veem. Uma alma realizada, ela não vê o corpo, ela não vê o nosso corpo, né, o nosso personagem, eles veem a alma, né, o Atma. Então, por isso, elas têm como, assim, nos olhos um raio-x, né? Eles veem imediatamente, eles veem quem você é, onde você está, os seus condicionamentos, os seus ignorância, ilusões, vem tudo, assim, rapidinho, né? Passou raio-x, você não pode escapar. Então, são seres muito inspiradores por causa disso, que eles alcançaram, né, esse nível que a gente está querendo alcançar. Então, são exemplos vivos, por isso que se diz que eles mostram o exemplo. Então, diz assim, nem mesmo as grandes almas, elas não abandonam essas austeridades, sacrifícios, né, em prol da humanidade. E assim, eles são um exemplo, né, uma luz na frente para a gente. A gente sabe que, e não é só indianos, né, também tem ocidentais, vocês todos, a maioria acho que já conhecem seres que atingiram um alto nível de autorrealização, né, de iluminação, e eles são um farol para a gente, né? Tem em todos os países, em todas as culturas, tem seres, porque Deus está no coração de todos, né? A alma, o Paramatma, a alma suprema, ela está presente no coração de todos. Então, aí a Ama, essa daí, essa senhora, se vocês puderem ler a biografia dela, é muito inspiradora. Ela já, na verdade, ela já nasceu autorrealizada. Se você ler o livro da biografia, não sei se tem no internet hoje em dia, mas ela tem uma devoção
Ó, eu vou contar só rapidinho assim, uma parte porque eu acho muito interessante essas. Eu sempre leio biografia de grandes mestres, né, grandes sábios, para entender como é que eles chegaram lá, como é que eu posso chegar, né, nesse patamar. Então, ela cresceu numa família de pescadores, gente pobre, no sul da Índia, no Kerala, né, que é o lado ocidental, lá onde o Ayurveda é muito desenvolvido. Muita gente vai para as clínicas de fazer tratamento de Ayurveda, né, no Kerala. Eu estive no ashram dela, é lindo, tá cheio chama backwaters, então, é tudo água em volta, né, cheio de coqueiros, é muito exótico, tropical. Então, ela cresceu lá numa família pobre e, desde que ela nasceu, assim, ela tinha a deidade de Krishna, e ela tinha que trabalhar muito, porque era a filha mais velha, sabe, gente bem pobre, e ela tinha que trabalhar o dia todo para ajudar a mãe, cuidar dos irmãos, e à noite, quando ela tinha um tempinho, a deidade de Krishna estava escondida lá onde estão as vacas, né, num lugar assim, e ela falava com Krishna, ela adorava essa deidade que ela tinha. E assim o tempo foi passando, né? Teve muitos milagres. Eu não vou entrar nos detalhes. E quando ela entrava em êxtase, ela cresceu, sabe, essas tipo uma santa, né? Ela eram pobres, a comida que ela tinha, um pouco de comida, ela distribuía para os pobres que eram mais pobres do que ela, né? A vida dela é assim. E quando ela chegou na adolescência, os 20 anos, sei lá, 20 por aí, ela entrava em êxtase, ela via Krishna, ela tinha visões da Mãe Divina e ela desmaiava, ela total em êxtase, assim. E um dia ela teve uma visão da Mãe Divina, né, que falou para ela, olha, você tem que parar de entrar no êxtase pessoal. O mundo inteiro está morrendo em chamas, né, fogo de sofrimento, e você está aí no seu êxtase pessoal. Agora você tem que ir lá, sair do êxtase e ajudar as pessoas, ajudar a humanidade a chegar onde você está. Então, foi nesse momento que teve a grande transformação, que ela começou a, a realmente ser uma mestra, né, ensinar as pessoas, e ela ensina, né, ela é vedantista, ela é assim, na linha impessoal, mas ela é cheia de devoção, cheia de compaixão, pura compaixão, né, e foi aí que ela começou a ter gente que começou a segui-la, e depois ela foi muito respeitada, né, porque no começo ela era muito atacada, as pessoas do vilarejo, que eram muito ignorantes, não entendiam quem era essa personagem, né, porque assim, quando tem alguém que é muito excepcional, que sai do comum, as pessoas começam a pensar, ou ela é louca, ou ela quer, enquanto ter uma posição, ser né, muito famosa, alguma coisa está errada, porque ela não é como a gente, né, é sempre assim. E depois assim, quando os ocidentais começaram a descobri-la na Índia, né, e começaram a dar dinheiro para construir o ashram dela, que hoje em dia é um lugar belíssimo, tem um hospital, e aí começaram a respeitá-la, né, ela começou a viajar no Ocidente, e só uma informação a mais, ela formou uma equipe de primeiros socorros, sabe, na Índia tem muito terremoto, inundação, sabe, muita coisa. E assim, a equipe dela é tão estruturada que são os primeiros aí para prestar socorro quando tem qualquer parte da Índia, e começaram a fazer isso no mundo todo. Então, quando tem grandes calamidades, até a ONU chama eles, a equipe de AMA, para assim, para prestar socorro e ajudá-los, porque eles são super organizados. Eles construíram muitos hospitais na Índia, hospitais ayurvédicos, assim, muita ajuda, né? Então, era só para dizer, assim, que, voltando ao ponto dos versos, né, que os sacrifícios e austeridades são bons, porque te ajudam a sair da letargia, senão se a gente não faz essas austeridades, a gente é como dominada pela mente, né? Um cachorrinho, né? Ele vai aonde ele quer, ele é totalmente indisciplinado. Então,
essas austeridades de levantar cedo, vir no sadhana, cantar mantras, é como um médico, né? Ele te dá uma receita, você tem que seguir, senão você não se cura. Então, para sair da nossa depressão, da nossa letargia, angústia existencial, a gente precisa fazer austeridades para se purificar. Sacrifício, penitência, é tudo, está no mesmo pacote, né? Aí você decide, ou você tem um mestre que te diz o que fazer, ou você, enfim, um astrólogo, um terapeuta, gente, mas que seja gente qualificada, né? Mas, assim, realizadas, para te guiar com amor e compaixão e não com desejos egocêntricos, né? Isso é o mais importante, encontrar guias qualificados com o coração mais puro possível, porque aí você tem certeza que você está no caminho certo, tá? Então é isso, gente, eu vou parar por aqui. Muito obrigada pela atenção de todos. Tenham um excelente fim de sadhana e um excelente dia. Hare Krishna. Olha, não, você